Noite oficial dos OVNIs em São José dos Campos. No dia 19 de maio de 1986, por volta das 19h40 foi observado objetos voadores desconhecidos nas proximidades do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Era apenas o início da sequência de eventos que ficou conhecida como Noite Oficial dos OVNIs, uma das ocorrências ufológicas mais espetaculares já registradas mundialmente e a mais importante da história do Brasil. Avistamentos por volta das 20 horas dos radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, em Brasília, confirmavam a presença de objetos não identificados no espaço aéreo da cidade. Mas não havia ainda motivo para se preocupar, mas uma observação mais próxima já se fazia necessária. Às 21 horas, o comandante Alcir Pereira da Silva, que copilotava um avião, chegou pela rota Brasília, São José dos Campos, recebeu uma comunicação do SINDACTA para observar as figuras detectadas pelos radares. O voo contava também com o coronel Osiris Silva, fundador da Embraer e na época presidente da Petrobras. O coronel e a tripulação conseguiram observar objetos luminosos brilhantes e de cor alaranjada, descritos posteriormente por Alcir como estrelas bem luminosas. A aeronave tentou se aproximar para realizar uma identificação mais precisa, mas graças à velocidade incrível do objeto, falhou. Em seguida, a estrela luminosa simplesmente desapareceu do campo de visão dos presentes. Com os relatos preocupantes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir. Às 22, um caça F-5 pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, decola em direção a São José dos Campos. Às 22h45 os radares de Anápolis, em Goiás, também detectam objetos voadores não identificados. 2 aviões Mirage são liberados pela FAB para investigar a área. Às 23h15, o tenente Kleber faz contato visual com os objetos de luz e inicia uma perseguição. Às 23h17, o F-5 do capitão Márcio Brizola Jordão é lançado, seguido por mais um Mirage. O desaparecimento dos OVNIs é reportado já na madrugada do dia 20, após as aeronaves terem sido chamadas de volta à base. Durante todo esse período, diversos registros de OVNIs foram feitos pela população. Pontos brilhantes, com aparência semelhante da descrita pelos militares, foram filmados e fotografados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. A Força Aérea Brasileira sabia que seria difícil esconder o caso e decidiu realizar uma coletiva de imprensa. Coletiva Pilotos e controladores de voo participaram da histórica coletiva organizada pelo então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Filho. A coletiva de imprensa realizada na tarde de 20 de maio de 1986 é o que torna a Noite Oficial dos OVNIs uma ocorrência tão importante. Nunca antes um evento ufológico havia sido tão abertamente discutido por uma organização governamental. Ao lado dos pilotos e controladores de voo envolvidos no caso, o ministro afirmou que 21 objetos não identificados haviam invadido o espaço aéreo brasileiro, fato confirmado por mais de 50 radares espalhados pelo país. Moreira Filho também descartou a possibilidade de defeito nos equipamentos e declarou que a possibilidade de um encontro com alienígenas não havia sido descartada pela FAB. Durante a coletiva, Moreira Filho também prometeu um relatório em cerca de um mês e transparência durante as investigações sobre a ocorrência. A promessa, infelizmente, não foi cumprida. Durante a semana, a cobertura midiática sobre o caso foi intensa. No entanto, especialistas e acadêmicos entrevistados não levaram a hipótese de OVNIs em consideração, matando a discussão. A população foi, aos poucos, se desinteressando pelos avistamentos. Com isso, a transparência prometida pela FAB não se concretizou. O relatório, finalizado no dia 2 de junho de 1986, só veio a público em 2013, graças à Lei de Acesso à Informação. Mesmo assim, seu conteúdo não passava de um relato sobre os acontecimentos, sem nenhuma conclusão baseada nos estudos dos materiais. A investigação nunca teve uma conclusão definitiva.
Portanto, a comunidade ufóloga talvez nunca receba uma resposta satisfatória sobre os fatos ocorridos durante a noite de 19 de maio de 1986. Mas é inegável que a noite oficial dos OVNIs mudou para sempre a relação dos brasileiros com a ufologia e desperta, até os dias de hoje, a imaginação de todos aqueles que querem acreditar.